Acredito que você já deve ter visto uma situação parecida, talvez até mesmo na sua própria empresa. Vamos imaginar que a sua empresa contratou o Carlos. Ele trabalhou por 2 anos como PJ, mas na prática ele tinha horário fixo, recebia ordens diretas suas e usava o material da empresa. Um dia, o Carlos sai e entra na Justiça do Trabalho, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício. A Justiça vai lá e reconhece o vínculo. Você, empresário, já sabe que vai ter que pagar o FGTS, as férias, o 13º, o INSS, enfim, tudo que não foi pago na época certa. Mas aí, junto com tudo isso, vem pedido de indenização por dano moral. O argumento do Carlos é simples: minha carteira não foi assinada. Isso por si só me causou um dano, uma insegurança. Eu quero uma indenização por isso. Muitos empresários entram em pânico nesse momento, pensando que essa é uma conta automática. Mas será que é mesmo? Será que o simples fato de não ter assinado a carteira gera automaticamente o dever de pagar um dano moral? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Matheus Lemes, sou advogado e faço parte da equipe do LDS Advogados. O nosso trabalho é munir você, empresário, com informação clara e estratégica sobre a legislação trabalhista para que você possa proteger o seu negócio. Se você quer estar sempre um passo à frente, entendendo de verdade os seus direitos e deveres como empregador, já se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça de curtir esse vídeo e, principalmente, enviá-lo para aquele seu colega empresário que também precisa dessa informação para não cair em ciladas. A gente precisa, primeiro, separar duas coisas que estão sendo discutidas no processo do nosso exemplo, o do Carlos. A primeira é a obrigação trabalhista. Se a justiça reconheceu que o Carlos não era um PJ de verdade, mas sim um empregado com vínculo, a empresa vai, sim, ser condenada a pagar todas as verbas que ele teria direito se fosse registrado pela CLT. Isso inclui férias mais 1/3, 13º salário, FGTS com a multa de 40%, aviso prévio, tudo isso é o que chamamos de dano material. É a reparação daquilo que ele deixou de ganhar. Isso é indiscutível. Agora, a segunda coisa é o dano moral. O dano moral é diferente. Ele não é o pagamento de um direito que não foi pago. O dano moral é uma compensação por um abalo psicológico, uma humilhação, um constrangimento, uma dor que atinge a honra ou a imagem da pessoa. Por muito tempo, e ainda hoje em muitas varas do trabalho, existiu uma tese forte de que a simples falta de anotação na carteira de trabalho já gerava o dano moral. Era o chamado dano moral in repse. Essa é uma expressão em latim que significa dano presumido, ou seja, o juiz presumia que a falta de registro por si só já deixava o trabalhador inseguro, sem acesso a crédito, sem cobertura do INSS e por isso ele já merecia uma indenização, sem precisar provar que sofreu um constrangimento específico. O problema é que esse entendimento, na prática, acabava sendo uma punição dupla para a empresa. Pense comigo, a empresa já foi condenada a pagar retroativamente todo o INSS, FGTS e todas as verbas. A Justiça já mandou corrigir o prejuízo material que a falta de registro causou. E é aqui que entra a importância de uma advocacia técnica e atualizada. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é a instância máxima da Justiça do Trabalho, vem consolidando um entendimento diferente. O TST tem dito o seguinte: para ter dano moral, não basta a falta de assinatura. É preciso que o trabalhador comprove que sofreu um prejuízo real em seu patrimônio imaterial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Carlos, no nosso exemplo, não ganha o dano moral só porque a carteira dele não estava assinada. Ele vai precisar provar ao juiz que, por causa da falta de assinatura, ele passou por uma situação humilhante ou teve um prejuízo claro. Vamos a exemplos práticos. Digamos que o Carlos prove que tentou fazer um financiamento da casa própria e teve o crédito especificamente negado porque não tinha como comprovar renda formal com a carteira assinada. Ou um exemplo ainda mais claro. Digamos que ele sofreu um acidente, precisou do auxílio-doença no INSS e teve o benefício negado porque a empresa não fazia os recolhimentos. Percebe a diferença? Nesses casos, a gente não está falando de uma presunção de dano. A gente está falando de um dano concreto. O trabalhador sofreu um constrangimento real que foi além da mera falta das verbas, que já estão sendo pagas no processo.
Esse entendimento está baseado na regra geral da responsabilidade civil, lá no nosso Código Civil, nos artigos 186 e 927. Basicamente, eles dizem que para alguém ser obrigado a indenizar, é preciso provar a conduta, o dano e o nexo causal. Recentemente, a quarta turma do TST julgou um caso exatamente assim. Nesse processo, o Tribunal Regional lá do Rio Grande do Sul tinha dado dano moral presumido, ou in répcia, mas o TST reformou a decisão. Os ministros disseram com todas as letras que a ausência de anotação da carteira por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação do constrangimento ou prejuízo real sofrido pelo trabalhador. Para você, empresário, isso significa que, embora o risco de um reconhecimento de vínculo seja altíssimo e caro, a sua defesa técnica pode combater pedidos de dano moral que não tenham uma prova concreta. Claro, isso não é, de forma alguma, um incentivo para não registrar seus funcionários. A prevenção é o caminho mais seguro e, no fim das contas, o mais barato. A melhor estratégia é sempre ter uma assessoria jurídica para garantir que seus contratos, sejam CLT ou PJ, estejam corretos e blindados. Mas, caso você esteja enfrentando um processo, é fundamental saber que nem tudo está perdido e que uma defesa técnica faz toda a diferença para evitar condenações injustas ou excessivas. Se esse conteúdo ajudou a esclarecer dúvidas e proteger o seu negócio, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação estratégica e compartilhe esse material com outros empresários. Conhecimento é sua defesa. Obrigado e até a próxima.